Bom dia, pessoal. Tudo bom? Pessoal, eu sou o professor Marcelo Julian. Meu nome é Marcelo Julian. Eu vou trabalhar com vocês aqui língua portuguesa. Vou trabalhar com vocês língua portuguesa, ou português, né? E no PAPA, pessoal, eu trabalho português e redação, tá? Então, em breve deve ter um módulo de redação para quem tiver interesse em se preparar para a redação. E eu vou fazer o trabalho aqui no presencial com vocês a respeito de língua portuguesa. Quero primeiro conversar com vocês, pessoal, muito rapidamente, assim, a respeito da matéria língua portuguesa, da relação de vocês com a matéria e da maneira como eu vejo essa matéria hoje, tá? Porque eu acho que português junto com a redação são coisas que mudaram nos concursos, como os concursos de modo geral se modificaram também em alguns aspectos, né? Então eu queria conversar com vocês algumas coisas relativas a isso aqui. Pessoal, vocês gostam de português? Não. Sendo bem honestos comigo, podem ser bem honestos. Levanta a mão quem gosta de português. Bastante gente até. Quem não gosta de português. E sempre tem o resto que não tá nem aí, né? Assim, nem gosta, nem desgosta. Mas português, pessoal, a matéria assim, né? Isso é uma coisa que é muito importante a gente saber. Eu acho que português tem uma diferença muito significativa, porque em português um desempenho médio é um desempenho ruim, um desempenho bom é um desempenho médio e um desempenho muito bom é um desempenho só bom. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma prova de 15 questões, tá? De língua portuguesa, se a gente for fazer uma prova da FCC que tiver 15 questões, quantas questões a gente tem que acertar para dizer que foi bem? A 15 é de chorar de emoção, né, pessoal? Sempre, gabaritar sim, naturalmente, gabaritar sempre é uma hipótese muito boa, né? Mas o que tem que tirar no mínimo, vocês acham, assim, de 15 questões para dizer assim, o português não vai me prejudicar, a gente tem que acertar quantas? Acho que 13 questões, pessoal. Se a gente quiser dizer que teve um desempenho bem bacana, a gente vai ter que acertar pelo menos 13 questões, 14 questões ou 15 questões das 15. Eu acho, atenção aqui, pessoal, atenção aqui, eu acho que isso mudou muito significativamente, tá? Porque eu acho que se fosse fazer uma prova da FCC, por exemplo, um tempo atrás, tinha gente que gabaritava e gabaritava em todas as provas, né? Chegava num determinado patamar de língua portuguesa, se tu não gabaritasse, tu ia acertar 14, digamos, e ponto final. Agora, pessoal, se a gente for olhar as provas recentes, não há uma prova em que não caia uma ou duas questões muito difíceis. Sei lá, por exemplo, uma voz passiva que não tem verbo ser. Uma oração adjetiva reduzida de particípio, sabe? Um verbo que tem uma regência estranha, que trocando a preposição troca o sentido, mas parece não trocar. Então a minha tese, pessoal, é de que o português tem ficado cada vez mais difícil, como os concursos, talvez, de modo geral, e cada vez mais seletivo, também, talvez, como os concursos, de modo geral. Agora, fazer uma pergunta diferente da que eu fiz no início. No início eu perguntei se vocês gostavam ou não gostavam. Como é que é o desempenho de vocês no português? É bom? Levanta a mão quem diria que costuma ter bons desempenhos no português. Levanta a mão, só para eu saber. Bom, assim, português é uma matéria forte. Quem diria que seu desempenho é mediano? Quem tem medo do seu desempenho em português? Medo. Pois é importante ter, né? Não, e é importante ter, pessoal, porque eu acho que é uma matéria que nos dá muito pouco espaço para erro, né? É aquilo assim, imagina uma prova de 15 questões. Gabaritar, pessoal, é sempre difícil até para quem é professor da matéria, né? Então vocês imaginem assim, gabaritou, tá tudo bem. Uma questão que tu errou, tu já tá meio que no limite mínimo de erro. Duas questões que tu venha a errar, já é coisa demais para ter errado em uma matéria só, ainda mais uma matéria em que tanta gente erra tão pouco. Eu tenho uma proposta aqui para vocês, pessoal, que é o modo como eu tenho trabalhado português, que é assim, ó. No atual contexto, é impossível ensinar português exclusivamente para vocês marcarem o X na alternativa certa, entendem? A gente vai ter que fazer uma base bem sólida, sobretudo em algumas matérias que eu acho que são negligenciadas no colégio ao longo da vida inteira. Por exemplo, eu acho que muito pouco se estuda classes de palavras, que é base para o português inteiro. Quase nada se estudam as funções sintáticas, que são base para o português inteiro. Então, meu trabalho aqui vai ser assim. Hoje nós temos uma aula aqui inicial, que vai ser sobre acentuação gráfica. Não tem como não dar acentuação gráfica, né? É a matéria básica e base da maioria das provas, é por onde a gente tem que começar. E depois, pessoal, a gente vai trabalhar classes e funções. Certamente, nesse primeiro bloco de 4 aulas, não sairemos de classes e funções, tá? Então, a gente tende a ver a acentuação no início, depois trabalhar demoradamente classes gramaticais, trabalhar bem demoradamente funções sintáticas. Eu quero que vocês saiam daqui com alguns conceitos muito sólidos e eu acredito que dá para sair com esses conceitos bem sólidos, tá? Português é uma matéria fácil ou difícil, pessoal?
Acho assim, a língua portuguesa é uma língua fácil ou difícil? A língua portuguesa é caótica, né, pessoal? A língua portuguesa é cheia de regras, a língua portuguesa tem um vocabulário muito rico, a língua portuguesa tem uma estrutura que é super complexa, né? Se vocês fizerem um curso de inglês, falam inglês? Não. Mais ou menos? Não. Mas se tu fizer um curso de inglês a sério, e se eles te prometerem que tu vai falar inglês em 1 ano, tu fala. Em 1 ano é possível que tu fale inglês. Português, pessoal, é absolutamente impossível. Vocês devem notar uma coisa, estrangeiros que vêm para o Brasil, vivem no Brasil há 10 anos já e falam como se tivessem chegado ontem ainda, né? Ainda tem muito sotaque, ainda tem muita dificuldade no verbo, ainda tem muita dificuldade na concordância. Então, assim, quem tem dificuldade não tem que se envergonhar, pessoal, sabe? Eu brinco assim que estranho é a gente saber bem português, estranho não é ter dúvida, né? E mesmo quem é melhor no português, pessoal, costuma ser melhor em que campo, em que âmbito? É quem lê bastante, escreve bem, sabe pontuar por instinto. É muito raro alguém dizer assim, eu sou super bom em português. Para mim, diferenciar adjunta nominal e complemento nominal é bem tranquilo. Sabe, eu olho para um outdoor, eu logo vejo a adjunta adverbial deslocada. É muito raro, pessoal. Ninguém tem uma visão do português que seja assim. Para nós dominar português é o quê? Eu leio bastante, eu escrevo bem, eu sei pontuar, eu tenho bom vocabulário, eu erro pouco ortografia. Agora, isso não é um domínio técnico, isso é o quê? Isso é habilidade de leitura e instinto. Quando vocês estão em dúvida, pessoal, que letra usar, o que vocês fazem? Tu escreve com uma letra, escreve com a outra, né? Ninguém pensa na origem etimológica da palavra para pensar com que letra vai escrever. Tu escreve a palavra com uma letra, escreve a palavra com outra, vê qual letra pareceu melhor e escolhe no sentimento. Concordam? É muito mais um sentimento do que uma questão técnica. Então a gente tem que ir desenvolvendo desde bem o início, assim. Eu tenho uma tese, pessoal, que às vezes quem estuda para concurso é muito preocupado em aprender o difícil e fica desatento ao fácil, entendem? Se vocês não tiverem uma base sólida, não vão aprender o que é difícil. A gente tem que primeiro saber o que é mais básico, o que é mais tranquilo, o que é mais sereno, para depois a gente ir equilibrando, aprofundando e chegando onde a gente tem que chegar. Eu vou começar com vocês, pessoal, com uma matéria meio independente das outras, que é a acentuação gráfica, tá? Eu gostaria que vocês usassem o caderno. Se vocês me perguntassem por mim, vocês usariam só o caderno. Também queria falar um pouquinho do material que eu fiz para vocês. Vocês chegaram a dar uma olhadinha no material, pessoal? Não? O material, pessoal, para quem está com o material aí, só para que vocês saibam, eu quero que vocês usem o material como apoio, complemento, antes da aula ou depois da aula. Eu não gostaria que acompanhassem a aula pelo material. Acho que na aula a gente tem que ir anotando, preenchendo o caderno, fazendo uma estrutura bem sólida do que vai aprendendo e depois usa o material para complementar em casa. Essa é a minha sugestão, tá? Se vocês olharem o material, pessoal, a maioria dos materiais de português são só lacunas, né? Quadros em branco para preencher, quadros em branco para preencher. O meu material é todo escrito numa linguagem bem acessível e sem esconder nada de conteúdo, tá? Então, é bastante útil para vocês e bastante complexo isso que vocês têm no material. Se vocês lerem o material em casa, vocês vão entender a matéria, vocês vão compreender os tópicos e vai auxiliar vocês na hora da aula. Mas na aula, eu queria que vocês prestassem atenção e fossem montando no quadro mesmo, né? No caderno mesmo, a partir do quadro, o material de vocês.